Então vamos lá. Como você já tem acompanhado, nós temos falado sobre paternidade espiritual aqui, sobre a necessidade de sermos filhos, através do livro Paternidade Bem Resolvida, do Fabiano Ribeiro, e também agora dos Chamados para Reinar, do Leif Hetland, certo? Acho que é assim que fala, Leif Hetland. Nós falamos semana retrasada, porque semana passada nós tivemos a grande oportunidade e privilégio de termos o Caio aqui. Nós falamos sobre a cadeira 1, que é a cadeira que é caracterizada pelas pessoas que reinam. As pessoas que não são simplesmente salvas, que vão para o inferno ou vão para o céu, mas as pessoas que reinam, as pessoas que entenderam o amor do Pai, porque entenderam o amor do Pai, vivem nesta terra de forma diferente. Eles reinam sobre a face da terra. Eles vivem de acordo com a vontade do Pai. Eles vivem diante de um propósito. A gente tem uma tabelinha que a gente passou e você pode acompanhar. Se você perdeu esse encontro, por favor, entre. Nós estamos aqui pregando em série, então se você... Eu não tenho condições de ficar retornando e também nem é bacana de ficar retornando todas as ministrações para explicar o que a gente está falando. Mas a maravilha da série é que você pode entrar lá no nosso canal do YouTube e acompanhar, colocar durante a semana e chegar no ponto que nós estamos desenvolvendo. Então a cadeira 1 é a cadeira daqueles que reinam. Daqueles que reinam aqui na terra e que reinarão quando nosso Senhor vir nos buscar ou quando nós partimos para outra vida. Certo? Muitas pessoas lidam com dois tipos de lugar, o céu ou o inferno. Eu estou aqui para te dizer que da mesma forma que existem 3 tipos de pessoas, também existem 3 tipos de lugar. Existe o inferno, aquelas pessoas que estão sentadas na cadeira 3, que não confessaram Jesus como Senhor da sua vida. Existe o céu, para aqueles que simplesmente receberam a Jesus, receberam o presente do Pai, creram no presente do Pai, que é a salvação. Pela graça sois salvos. Eu, como você, fiquei durante muito tempo achando que só existiam essas duas cadeiras. Ou o pecador, como a gente gosta de falar, né? Ou aquele que é salvo. E aí a gente ficava assim, pô, mas eu sou salvo, e quando eu estou pisando na bola, se Jesus voltar, quando eu falei uma mentirinha para minha mãe, se ele voltar naquela hora, eu estou no inferno. Então, hora eu estava no inferno, hora eu estava no céu, hora eu estava no inferno, hora eu estava no céu. E a gente vivia debaixo do medo, sabe por quê? Porque é muito mais fácil acreditar simplesmente no perdido e na salvação. Porque quando eu me coloco nessa posição que eu vivia, eu então participo da salvação que chegou até mim. Que negócio esquisito, não é verdade? Foi Jesus que morreu por mim, foi Jesus que ressuscitou, eu não pedi. A palavra de Deus fala que pela graça sois salvos, mas a gente confunde. E aí a gente entra numa meritocracia, onde eu vou para o céu ou para o inferno segundo aquilo que eu faço. Que graça é essa? Até onde eu sei, graça é de graça. Olha que bacana, que revelação, graça é de graça. Mas a informação que a gente tem muitas vezes não é a forma que a gente vive. A graça é de graça. Então aqueles que estão sentados na cadeira 2, receberam a Jesus, eles estão salvos, como também estão na cadeira 1. Aqueles que estão na cadeira 1. Porém, a cadeira 2, ela é marcada pelo reino do ego. Ela é marcada por aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu quero fazer. É o cristão que é conduzido, ou crente que é conduzido segundo a vontade da sua carne. Ele fala que é crente, e ele é simplesmente porque ele crê em Jesus. Ele crê que Jesus veio, morreu e ressuscitou por nós, mas ele não vive de acordo com aquilo que ele recebeu. Essa é a cadeira 2. E a cadeira 1, a cadeira 3, é a cadeira daqueles que ainda não confessaram Jesus como Senhor da sua vida, e que no nome de Jesus confessarão naquilo que depender de mim e de você, porque nós estamos aqui, como nós oramos, disponíveis a de fato cumprir o chamado que o Senhor Jesus nos deu, de ir pregar o Evangelho a toda a criatura, e sermos a manifestação dos filhos de Deus para o mundo. Amém? Então, essa é uma breve introdução. O resto você vai ter que acompanhar lá nos nossos canais. Certo? Gênesis 3, versículo 8 e 9, como nós sempre temos lido, que é o nosso versículo referência, que é a pergunta: onde está você? Já quero adiantar aqui para vocês, os líderes que estão... Eu vou falar, eu tenho misericórdia de você, tá? Mas eu vi que não vai dar muito certo, né, Ana e Gui? Cadê?
né? Não vai dar muito certo isso, então eu já vou ser bonzinho com você. Eu já coloquei o nome da minha oficina, onde está você, para que de fato você não vá lá. Eu amo você perdidamente. Vocês sabem que eu sou apaixonado por vocês, líderes. Mas vocês estão me ouvindo falar isso o ano todo. E que maravilha por isso, né? A repetição é segurança para nós. Mas já que nós estamos na oficina, a última coisa que eu, como pastor, como alguém que deseja o avanço de vocês, é que vocês estejam na minha oficina. Se mesmo assim você desejaria, você vai ser muito bem-vindo. E eu não estou querendo ser modesto, nada desse tipo, não. É pura realidade. Eu quero que vocês tenham bagagem com outras experiências. Por isso que eu coloquei logo assim, onde está você, para que você percebesse. Se você é um líder de G100, você percebeu que aquela é a minha oficina, né? Porque eu espero que sim. Teve alguns que não, mas tudo bem. Eu espero que sim. Beleza? Então é isso aí. Mas se você quiser ir, você fique à vontade. Tá bom? Mas então nós temos usado esse texto de Gênesis 3, 8 e 9, com a pergunta, onde está você? Vamos ler o texto, versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E até hoje essa pergunta tem soado aos nossos ouvidos e vai ser soada até que Jesus volte. Por quê? Porque nós não temos mais a presença do Pai? Não, nós temos. Mas por conta de andarmos em condição de estarmos nos relacionando com o mundo o tempo todo, o Senhor está nos procurando e nos chamando a sairmos da cadeira 2 para sentarmos na cadeira 1 e vivermos reinando sobre a face da terra em todos os dias, em todo momento. Você não pode e não deve ser um cristão de temporada, um cristão que ora está vivendo na carne e ora está vivendo no espírito, mas o Senhor quer que você reine. Um rei digno, uma rainha como a rainha Elizabeth, né, que faleceu há tão pouco tempo, ela não era rei num dia, no outro ela não era. Não, ela não ficava transicionando de trono. Ah, hoje eu sento no trono da rainha, hoje eu estou no trono do servo. Não, ela era rei e você foi chamado para reinar. A palavra de Deus diz em Apocalipse 1, 4 e 5, que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes sobre a face da terra. Esta é a nossa posição. Amém? Lucas 15, 19 a 24, diz, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Você já parou para pensar por que a segunda pessoa da Trindade foi enviada? Por que Jesus foi enviado para morrer por mim e por você? Simplesmente porque ele não tinha pecado? Jesus foi enviado por mim e por você porque ele não tinha pecado, porque ele era santo? Porque ele era simplesmente a imagem do Pai? Será que foi esse o motivo pelo qual Jesus desceu à terra? Ele foi o escolhido da Trindade para fazer assim? Como nós já falamos, o Pai podia ter definido que, de fato, um cordeiro iria na cruz e o sangue derramado dele ali bastaria para que toda a humanidade fosse salva. O Pai poderia ter definido tantas outras formas de salvar eu e você. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus coerente. Ele é um Deus sábio. Ele é um Deus que não erra, que não falha. Então, quando a segunda parte da Trindade desce à terra, quando Jesus, o Filho, desce à terra, Ele representa tudo aquilo que o Pai deseja. Filhos. E então, para ter de volta os filhos, Ele envia o Filho. Para ter de volta os filhos, todos nós que estamos aqui, Ele envia o Filho, o seu único Filho, Jesus, como está lá em João 3,16. Filhos em quem Ele tem todo o prazer. Meus irmãos, eu falava, não sei para quem, essa semana,
pro Gessém do Pet, ontem. Falava que se tem uma coisa que eu gosto, é chegar em casa e sentar à mesa com os meus filhos. Se há uma coisa que eu gosto, é chegar em casa e, antes mesmo de entrar, eles abrirem a porta e virem correndo, pai, 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 pai. Como é bom. Como é bom. Talvez você não tenha tido esse tipo de relacionamento com o seu pai natural, infelizmente. Mas assim como eu falei lá no Gessém ontem, aqueles que não tiveram isso por conta de tantos empecilhos que o pecado gerou na vida da família, jovens que estão aqui terão a oportunidade de fazer com seus filhos aquilo que não receberam. E esta é a maravilhosa oportunidade do Evangelho, de sermos melhores, de avançarmos. Eu costumo falar para minha esposa, por favor, não faça jejum de noite. Eu sei que é bem sacrificial a gente fazer o jejum de noite, mas tente fazer do almoço, tente fazer do café, porque à noite o pai gosta de estar com os filhos. Ainda que a gente coma alguma coisa assistindo uma televisão, ainda que a gente coma talvez rapidinho ali na cozinha, mas é um momento de nós estarmos juntos. Porque pai foi criado, foi feito, foi planejado para estar com o filho e filho para estar com o pai. E que seja assim na sua vida, na sua família vindoura, ou na sua família que talvez não esteja nessa situação, mas que no nome de Jesus o Senhor vai te levantar para que ela alcance esse lugar. Não é sobre aquilo que eu faço, mas sim sobre aquilo que eu sou. E quem eu sou? Eu sou o filho. Você que está aqui, você tem o privilégio não simplesmente de ser criação do Pai, por ter apenas confessado Jesus como Senhor da sua vida. Mas o Senhor deseja mesmo que você viva, que você reine como filho. Cadeira 1. Você é filho. E a gente, por conta dessa meritocracia que a gente conversou, que eu acabei de falar aqui para vocês, a gente não consegue se ver como filho. A gente se determina, a gente se avalia segundo aquilo que nós fazemos. Quando nós precisamos nos avaliar segundo aquilo que nós somos, filhos. E sabe, meus irmãos, quando a gente atinge essa posição de filho, essa convicção, nós vamos viver muito melhor sobre a face da terra, na nossa vida pessoal e como consequência no corpo de Cristo. A gente vai começar a entender que lá no nosso Gessém, ou aqui num culto como esse, eu como pastor falando agora, não é sobre quantas pessoas vieram no domingo. É importante a gente saber quantas pessoas estão aqui, é importantíssimo. Temos mais ou menos umas 600, 700. Mas por mais importante que seja esse número, e a gente deseja estar aqui juntos, a gente entre aspas, cobra, trabalha para que nós estejamos reunidos, como fizemos hoje no Aviva, hoje à noite, hoje de manhã, nesse encontro maravilhoso. Mas a gente precisa entender que não é simplesmente sobre quantas pessoas vieram no domingo, mas sim quantos serão enviados na segunda. Quando você, líder de Gessém, está lá, com aquele batalhão de gente dentro do seu Gessém, ótimo, maravilha, de fato isso precisa acontecer. Mas o mais importante é quantas pessoas que estão ali naquele grupo estão preparadas para, numa quinta-feira que vem, num sábado que vem, fazerem aquilo que você está fazendo. Portanto, Giovanni, não é sobre quantas pessoas vieram no domingo, mas sim quantos serão enviados na segunda. Certo? E pessoas que lidam assim, não segundo a sua história natural, não baseadas naquilo que fazem, naquilo que deixaram de fazer, nos erros e assim por diante. Eu não estou te dando um alvará para que você peque, para que você viva de qualquer jeito. Mas quando a gente não se baseia numa história natural, que nos fala que nós vamos receber segundo aquilo que a gente faz, uma história passada, mas sim segundo o destino que o nosso Jesus nos deu, de filhos amados, em quem Ele tem todo o prazer, e finish, e acabou. Nós, então, temos condições de tomarmos posse da nossa herança. E como consequência, a gente começa a enxergar as pessoas, não segundo simplesmente aquilo que elas fazem. Quantas vezes nós vamos corrigir o nosso filho, ele está lá sentado na cadeira 2, ele está lá brigando com o irmão, com o ego exagerado, não querendo emprestar um brinquedo, e nós falamos assim: filho, você vai ser corrigido, você vai corrigido porque nós te amamos. Nós não concordamos com a sua atitude, que não tem a ver com quem você é, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus.
E a gente lá em casa, a gente costuma sempre lembrar quem é o nosso filho. Não aquilo que ele está fazendo, mas quem ele é o nosso filho. E o Senhor quer te lembrar nesta noite. O Senhor quer te lembrar que você é filho. E quando você enxergar isso em você, você vai ter condições de separar aquilo que as pessoas fazem com aquilo que elas são. Separar aquilo que as pessoas fazem com aquilo que elas são. Você poderá, por exemplo, ver o apóstolo Paulo quando estiver olhando para o terrorista Saulo. Você poderá ver o apóstolo Paulo quando estiver olhando para o terrorista Saulo. Foi assim que Jesus enxergou Paulo. Quando Saulo caiu do cavalo, foi cego por aquela luz que anunciava Jesus ali falando com Saulo. Talvez se fosse eu e você, nós olharíamos e falaríamos, mas quanta perda de tempo. Esse cara que matou um monte de gente. Mas sabe, Jesus olhou Saulo como Paulo. Olhou Saulo não simplesmente como uma criatura que estava vivendo fora de órbita. Ele olhou Paulo como filho. Como filho. E Paulo se tornou quem se tornou, como você sabe. Você poderá ver o apóstolo Paulo quando estiver olhando para o terrorista Saulo. Homens que influenciam o mundo em vez de serem influenciados por ele. A cadeira 2. Muitos na igreja estão procurando fogo, mas Deus está procurando por altares. Enquanto muitos estão querendo as manifestações, e esse foi curado, e a língua não sei o que lá, e não sei o que, e cai, e rola, e gira, e dá cambalhota, e isso é muito bom, a gente incentiva de fato essas manifestações, mas nós não queremos uma manifestação simplesmente de fogo, onde o fogo cai, acabou, apagou, já era, mas nós queremos um altar. Em vez de nós queremos uma velhinha de aniversário que você coloca lá, que as crianças ficam assim, esperando. Você pode cantar parabéns, você pode orar pela pessoa, você pode falar 50 mil qualidades, mas o meu filho Levi de 3, de 5, o Luca de 5 anos, eles estão interessados na hora que vai acender a vela. E muitas vezes é o que está acontecendo conosco. Você percebe, aniversário, a gente está comemorando ali um ano que se passou, ou estamos comemorando 48, como por exemplo no aniversário do Dudu, 48 anos lá, o cara fazendo e tal, beleza. É uma história que está sendo construída ali. Mas uma criança que não tem noção da coisa, ela nem consegue valorizar o evento, ela só valoriza a velhinha, ou só soprou, acabou. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo na cadeira 2. Estamos em uma festa abundante, uma história que está sendo construída, e nós estamos esperando simplesmente por segundos de fogo, sendo que o Senhor não quer nos dar segundos de fogo, Ele quer encontrar altares. Aqueles que estão sentados na cadeira 1, eles não estão atrás do fogo, eles entenderam que eles precisam entrar num processo de estarem preparados para serem altares do Senhor, como uma fogueira, que então tem enquanto você colocar a lenha, ela está ali, com fogo abundante, fogo constante, fogo que aquece, fogo que ilumina, fogo que cozinha, fogo e assim vai. O Senhor não quer uma velhinha de aniversário, o Senhor não quer de você uma velhinha de aniversário onde você está sentado na cadeira 2. O Senhor quer um altar, onde o fogo, onde a manifestação da glória dEle venha sobre você, abunde em você e alcance tantas outras pessoas que estão ao seu redor. Se construirmos altares, você tenha certeza que Ele proverá o fogo. Amém? A gente vem no encontro do Aviva como a gente vem hoje, a gente ora aqui, e o Senhor fala conosco, as pessoas choram, a manifestação da glória do Senhor, ela vem. Mas quão frustrante é para você e para mim como pastor, quando nós vamos para a nossa casa e nós fazemos uma avaliação da nossa vida, a semana passa e a gente viu que a gente percebe muitas vezes que foi apenas uma velhinha, que foi soprado durante a semana pelos nossos afazeres, pelas nossas correrias, pela nossa falta de prioridade de entrarmos no processo de construção do altar, e aí a coisa vai embora. Não, nós estávamos conversando no almoço, quantas pessoas infelizmente têm ido embora, muitos têm chegado, porque essa é a parte de Deus, o Senhor fala que é Ele que acrescenta as pessoas que vão chegando, como diz lá em Atos 2,47, mas como é triste ver algumas pessoas que estão indo embora por N motivos,
por N motivos. Eu quero dizer para você que se você pensa em ir embora daqui por causa de fulano ou de ciclano, porque fizeram com você errado ou fizeram certo, talvez você nunca tenha entrado aqui por causa de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Talvez você entre em outra igreja e você não entre lá por causa de Jesus, você vai ficar pulando. Portanto, no nome de Jesus, imprima suas raízes neste lugar. Trabalhe, arregace suas mangas, se envolva com tudo e esteja disponível para fazer muito mais do que os seus olhos viram, muito mais do que os seus ouvidos ouviram, muito mais do que penetrou no seu coração. Esteja pronto para viver como um altar preparado para suportar a glória do Pai que descerá sobre nós. A construção de altares fala de um processo para o de repente de Deus. Eu amo essa palavra, de repente. Eu vi o Brunão pregando essa semana, e o Brunão do Morado, ele falava, eu amo essa palavra de repente. Eu falei, eu também amo essa palavra de repente. Mas para que eu possa usufruir dessa palavra, de repente Deus veio, de repente a minha vida foi transformada, de repente o meu Gessém cresceu, de repente aquela pessoa que eu amava, que eu não amava, que eu não conseguia amar, eu consegui amar. De repente aquele cara, aquele pai que me abandonou, que eu não conseguia perdoar, de repente eu consegui perdoar, de repente a minha vida relacional foi mudada e assim por diante. Eu preciso estar afim de uma palavra que não é tão legal como a de repente, que chama processo. Processo. A nossa vida precisa andar no processo dos céus, no processo celestial. Você já reparou que Jesus, ele podia ter descido à terra como um rei, como um adulto? De onde veio Jesus? Do nada, apareceu um cara no deserto e Deus carimbou que ele era Jesus. Podia ter sido feito assim? Podia. Mas sabe, Jesus veio para a terra em forma de um menino. Jesus nasceu, chorou, foi amamentado, na manjedoura, assim por diante, percorreu a sua vida, foi treinado, foi ali crescendo em sabedoria, estatura e graça, como diz a palavra, se tornou um mestre, e aos 33 anos ele foi batizado, e então iniciou o seu ministério. O que chama isso? Processo. Que eu e você muitas vezes não gostamos. Processo. Jesus vem como um menino e se torna o rei. Processo. Amém? Muito bem. E aí quando a gente entende que a nossa vida é um processo dos céus que precisa ser manifestado aqui na terra, a gente entende que a igreja não é uma linha de chegada, mas sim é um ponto de partida. Eu preciso ir para a igreja, então, para a minha vida ser transformada. Meu irmão, você não entendeu nada. Você precisa ir para a igreja, não é um lugar de chegada. Pronto, acabou. Agora cheguei no lugar que eu precisava. Não, a igreja é um lugar de partida, onde você recebe condições, onde você recebe combustível para fazer alguma coisa. Para não ser um crente cadeirão, que só senta na cadeira e vai embora. Você recebe poder para que você faça alguma coisa. Ao entrarmos nesse processo, vamos parar de visitar a cadeira 1. De vez em quando eu estou na cadeira 1, eu passo pela cadeira 1, esse vai ser o meu lugar. As teologias, as filosofias, negócios, organizações e a abordagem de vidas inteiras, a partir da cadeira 2, vão sumir. Mas infelizmente é isso que a gente tem visto no meio da igreja. E sabe como a gente tem chamado essa vida na cadeira 2, onde que de fato que determina a nossa vida? Eu vou ficar com um problema no joelho daqui a pouco, de tanto sentar e levantar. Mas sabe, para você guardar, sabe quando a gente vive sobre a cadeira 2, a gente é norteado pelas nossas filosofias, pela nossa história de vida. Mas o Senhor está nos chamando a vivermos como filhos. E como filhos, não importa o que a gente faça, nós somos filhos. E quando a gente está ali na cadeira 2, baseado nas nossas filosofias, naquilo que a gente aprendeu, na nossa experiência de vida boa ou ruim, a gente começa a viver a nossa vida baseado no nosso ego, e os cristãos, os crentes que estão aqui muitas vezes, como eu, chamam isso de uma vida normal. É normal estar assim. É normal, quando a vida do cristão, a última coisa que precisava ser era normal, e sim sobrenatural. Anormal. Resultado, o que isso causa? O
o resultado é que a igreja fica cada vez mais parecida com o mundo. E aí não tem diferença. Por quê? Porque o cristão, o crente, vou falar o crente, é melhor, se acostumou a viver de forma normal. Quando era para ele ser luz, quando era para ele ser despertado, viver despertado em todo tempo. Jesus em todo tempo, enquanto na terra, ele estava sentado na cadeira 1. Jesus é a nossa referência de cadeira 1. É alguém que estava aqui na forma de homem, em que não mudou de cadeira em nenhum momento. Logo no começo do seu ministério, lá em Mateus 3, eu não vou ler com você, você conhece. Jesus é batizado por João Batista, e quando João Batista tira Jesus da água, eis que vem uma pomba sobre ele, e uma voz que se ouve dizer: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ou seja, sua identidade, quem ele era, veio antes de qualquer milagre, veio antes de qualquer cura, de qualquer libertação, de qualquer pregação, de qualquer ensino. Nós não temos relatos que Jesus não fez nada antes de ele ouvir do alto: este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E assim como aconteceu com Jesus, precisa acontecer comigo e com você. Precisamos ser convencidos que nós não podemos fazer antes de sermos. Precisamos ser, o quê? Filhos. Filhos amados em quem eu tenho todo o prazer, para então fazermos. Porque quando nós tivermos a convicção de quem nós somos, nós vamos agir de forma natural, fluirá de forma natural nas nossas vidas aquilo que nós vamos fazer. Porque nós temos identidade. Como filho, nós precisamos buscar este lugar. Amém? Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Sua identidade veio antes de qualquer milagre, cura, libertação, pregação e ensino. Jesus já recebeu logo antes para ir partir a nota 10. A nota 10 dada pelo Pai no seu ponto de partida. Você que está aqui, você precisa ir para sua casa sabendo que você já tem uma nota 10. Porque quando o Pai te olha, ele vê o seu filho. Com o rosto descoberto, contemplamos a face do nosso Senhor. E à medida que nós olhamos para Ele, nós passamos a ser o quê? Reflexo de Cristo. O Senhor te olha como um filho amado que Ele tem todo o prazer. Ah, mas eu fiz isso. Eu sei que você fez, como eu fiz também. Mas se arrependa do seu caminhar. Mas lembre-se que aquilo que você faz não determina quem você é. Você é filho de Deus. E nessa dimensão nós precisamos caminhar. Somos filhos. E sabe, quando Jesus, ele sai das águas, diz a palavra que ele pega o quê? Um caminho do deserto. Ele não foi para a praia, ele não foi tirar um mêsinho de férias, ele não foi usar o 13º dele, o seguro garantia, ele não foi. Ele foi para o deserto. E o diabo, o nosso inimigo, desesperado por aquilo que ele estava vendo acontecer ali, o começo do projeto do Pai, de fato agora sendo totalmente, chegando no seu fim, né? De Jesus salvar a humanidade. Jesus vai para o deserto, e a primeira e desesperadora abordagem do diabo foi: se você é filho de Deus, você percebe a importância de você sair daqui como filho? A primeira abordagem do diabo não foi para falar assim: Jesus, está com fome no deserto? Ei, Jesus, está com calor? E aí, Jesus? Como é que tá? Vai morrer na cruz, hein? A primeira abordagem do diabo em relação a Jesus foi assim: se você é filho, porque ele sabia que Jesus passaria por dificuldades, ele passaria por coisas boas e assim por diante, como está registrado na palavra. Mas se ele conseguisse tirar da cabeça de Jesus, que por algum instante Jesus sentasse na cadeira 2, vivesse de forma diferente daquilo que ele era, pronto, ele tinha conseguido chegar em seu objetivo. Mas Jesus, em todo tempo, permanece como filho amado, né? Vamos ler Mateus 4:3, por favor, ô Giovanni. Mateus 4:3, por favor. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus. Se você é filho de Deus mesmo, pula desse penhasco. Se você é filho de Deus mesmo, se
Porque aquilo que acontecia lá com Jesus é o que muitas vezes Deus quer fazer comigo, o diabo quer fazer comigo, com você. Colocar dúvida no nosso coração de quem nós somos. Olhamos para a nossa paternidade natural, vemos tantas falhas, tantos erros, abandono. E aí a gente pergunta, será que somos filhos de Deus mesmo? E aí começa o nosso fracasso. E aí começa a nossa vida para baixo. Foi a mesma estratégia que o diabo usou com Eva e Adão. A diferença foi que Jesus não inverteu o processo. A diferença é que Jesus não passou da cadeira 1 para a cadeira 2. E aí nós começamos a viver como alguém que sabe quem é, que tem e depois faz. Vamos ler Efésios 1, 4 e 5, eu já estou terminando. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse é o plano. Sua identidade independente de onde você veio e de quem você veio. Somos escolhidos e amados antes da criação do mundo. Precisamos dessa revelação, meus irmãos. Precisamos da revelação do amor do Pai. Giovanni, por favor. Até você se ver como Deus te vê. Pensar em si mesmo da maneira que Ele pensa em você. Sentir o que Ele sente por você. Até que você não encontre esse lugar, você não pode conhecê-lo intimamente, experimentar sua herança ou cumprir o seu destino. Porque isso aqui que nós falamos, fala de nós sermos conhecidos como filhos. Quando você sabe quem você é, de quem você é, onde você está e o que você tem, você pode viver do céu para a terra e não da terra para o céu. Você pode viver na cadeira 1, do céu para a terra. Por mais que eu esteja aqui na terra em condição, eu vivo de acordo com aquilo que o céu diz, em posição. Eu vivo do céu para a terra, não da terra para o céu. Amém? Amém, irmãos? Estão acompanhando aí? A igreja não pode ser um orfanato. Um espírito órfão, que te limita a viver das seguintes formas. Ou o cara é um religioso, ou o cara é um rebelde. Ou o cara é um legalista, ou ele é um sem lei. Ou ele é um hipócrita, ou ele luta o tempo todo contra o pecado. Extremos. A igreja não é um lugar como um orfanato. E nenhum desses você tem influência no mundo. Em vez disso, você está influenciado pelo mundo. E nenhum desses você está sentado na cadeira 1 como alguém que influencia o mundo. Mas você fica sentado o tempo todo na cadeira 2 como alguém que é influenciado. Quando nós vivemos assim. Em Romanos 12, 2, diz o seguinte. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossas mentes têm dificuldade de entender essa verdade, a verdade que nós somos filhos. Filhos não vivem conformados com o mundo. Filhos buscam em todo tempo renovação na mente. Por mais que o mundo, por mais que a minha história diga que eu não sou filho de Deus, a renovação que há nele, a renovação diária que está disponível nele, me dá condições de ser lembrado que eu sou filho. Filhos querem e não abrem mão da boa, perfeita, agradável vontade do Pai. Romanos 12, 2 é a única forma de reconhecer quem somos e de quem somos, quando nós temos essa renovação da mente, e não então nos conformamos com o mundo. E aí eu chego aqui numa pergunta para você, sobre qual ótica você tem se enxergado? Como você tem se visto? O que você tem sentido por você mesmo? Autocomiseração, eu sou assim porque a minha história de vida, é tudo muito importante, isso a gente se compadece, mas não vai ficar adiantando você ficar olhando para essa sua condição. Nós precisamos olhar para a nossa posição de filhos. Nós vivemos segundo as lentes do mundo ou segundo a lente do céu?
segundo aquilo que Deus nos olha ou segundo aquilo que os homens e nós mesmos nos olhamos? E o último versículo, para nós orarmos. Romanos 8:19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Meus irmãos, durante muito tempo da minha vida, eu li esse texto pensando assim, simplesmente, ainda que também sirva. Simplesmente eu li esse texto, tipo assim, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando eu falava isso, eu olhava sempre para o mundo. Aquele cara lá na minha faculdade, aquele cara que está no bar, ele está esperando a revelação de um filho de Deus, para que ele passe da cadeira 3 para a cadeira 1. Isso acontece? Isso precisa acontecer? Nós precisamos ser sal e luz na terra? Sim, precisamos. Precisamos pregar o evangelho? Sim, precisamos. Mas sabe o que eu tenho percebido? Que esse texto não é simplesmente para o mundo. E nesses dias que nós temos vivido, é principalmente para centenas ou milhares de orfanatos que estão espalhados pelo mundo, que nós temos chamados do quê? De igreja. Pior do que você não ter um pai, ou você ter um pai que é o diabo, como diz em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos dele, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não é verdade, quando profere mentiras, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Pior do que nós vivemos debaixo, não sei se é pior, mas tão ruim quanto, vivemos debaixo das garras desse pai, é estarmos num lugar onde nós podemos desfrutar de um pai verdadeiro e vivemos como em um orfanato. Vivemos como abandonados, como filhos que não têm destino, como filhos que não têm história. Então, versículo de Romanos 8,19, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é a criação? Quantos estão vivendo dentro da igreja simplesmente como criação? Sentados na cadeira 2. Não sabe para onde vão, não sabe quem são, vivem de acordo com a forma do mundo, como nós vemos em Romanos 12:2. Por quê? Porque não está usufruindo do Pai. O problema então é este lugar, o problema então são as pessoas, o problema então, o problema é só um. O problema é nós não termos relacionamento com o nosso Pai como nós devemos, e entendemos que fomos chamados para reinar, independente de onde nós viermos. Independente do espermatozoide que te fez, independente do ovário que te recebeu. Você entender que existe um destino. E o último versículo, eu tinha falado desse último, mas o Senhor me perdoa, mais um. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. A igreja é um lugar onde você sai do mundo, onde você sai do orfanato e você desfruta da mesa com o seu pai. Assim como eu chego em casa e vejo os meus filhos vindo correndo para mim, assim como a minha mãe sempre dizia, isso acontece comigo hoje, acontece com o Guilherme Sunal, que a gente estava vendo aqui. Assim, quando o pai vai embora, o filho está desesperado ali. Meu pai ia trabalhar, minha mãe disse que a gente morava numa casa que o terreno era declive, então a sala era aqui, tinha junto da garagem, e tinha uma gradinha, né, que eu subia no sofá, ia ali para a grade e ficava, pai, não vai embora, pai, não vai embora, pai, não vai embora. A igreja é um lugar onde o pai sempre está disponível. Diferente do meu pai, que precisava sair para trabalhar, para colocar comida na mesa, e não podia me levar, o pai, em todo o tempo, está à disposição de te receber e de te lembrar, independente de quem você é, independente de onde você tenha vindo, como eu falei, que você é filho. Você é filho. Existe um lugar para você, cadeira 1. E aqueles que são filhos reinarão com o Pai para sempre, nesta vida e numa vindoura. Eu espero que você aproveite a sua oportunidade. Eu espero que você seja transformado em alguém que de fato é referência para toda uma criação, seja ela dentro
fora da igreja, ou seja ela dentro da igreja, para aqueles que estão vivendo como abandonados. Que você, no nome de Jesus, se porte como um filho amado, em quem o Senhor tem todo o prazer. Que você viva esta realidade. Que você viva isso não como uma informação, mas como uma tremenda realidade. Que você é filho amado, em quem o Senhor tem todo o prazer. Amém? Vamos aplaudir o nosso Pai que nos ama.